Aconteceu ontem o julgamento de Zilmar, ex-vereador do município de Ouro Verde de Minas e apontado como um dos envolvidos na tentativa de assassinato contra o ex-prefeito daquela cidade, quando então era prefeito do município, o Geraldo José Luiz, o popular Gezinho. Gezinho estava em uma propriedade rural da família quando criminosos chegaram em uma motocicleta e abriram fogo contra ele. Foram vários disparos de arma de fogo e o ex-prefeito até hoje sofre em decorrência das graves sequelas do atentado, inclusive sendo submetido frequentemente a tratamento. A polícia conseguiu identificar o ex-vereador como um dos envolvidos porque ele teria supostamente emprestado a motocicleta utilizada nesta tentativa de assassinato contra o ex-prefeito. Zilmar foi levado a julgamento ontem. Antes da sentença, a esposa de Gezinho, a Vanderleia Lima, conversou conosco, falando a respeito desta situação, de como aconteceu a tentativa de homicídio. Quem conversou com ela foi a repórter Ângela Almeida. Tem mais detalhes, inclusive da expectativa da família momentos antes do julgamento deste acusado de envolvimento na tentativa de assassinato. Converso agora com Vanderleia de Souza, esposa do ex-prefeito de Ouro Verde de Minas, Geraldo José Luiz, que sofreu tentativa de homicídio em 2015. Leia, conta pra gente como foi essa tentativa de homicídio contra o seu marido, que na época era prefeito de Ouro Verde de Minas. Oi, Ângela. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio, que sempre que a gente precisa, ela tem nos atendido. Então, em 2015, maio de 2015, Gizinho estava na roça, como de costume, lá no sítio dos pais dele, e estava inclusive com o pai e a mãe lá. Eles foram mexer na terra lá e chegou duas pessoas de moto, chamou por ele e ele, prefeito na época, atendia a todos e quando ele mesmo relatou hoje, de manhã, a mais ou menos uns 5 metros, ele viu alguma coisa estranha, né, e que a pessoa colocou a mão e que era um revólver, e que ele já começou a correr, que o primo dele falou, corre, Gê, mas infelizmente ele foi alvejado, né, foram 12 tiros num dedo, né, outro na mão, no dedo esquerdo, na mão direita, e infelizmente um na cabeça. E esse projétil ainda está, né, localizado na cabeça dele. E foi isso que aconteceu. E foi em maio de 2015, no dia 2 de maio. Leia, e quais foram os motivos dessa tentativa de homicídio? E os motivos dessa tentativa de homicídio, é um crime político, é um crime, né, de pessoas que se organizam para fazer a maldade, uma organização criminosa, infelizmente. É assim que eu o chamo, porque quando você planeja, faz tudo premeditado para poder calcular, para poder matar uma pessoa, né, é uma organização, porque possivelmente não são só eles três, né? Eu acredito que tem mais pessoas envolvidas. Mas isso, se hoje ele não falar, o tempo dirá, né? E foi um crime político, justamente para ocupar o lugar dele na prefeitura, porque eles sempre se aproveitaram e viveram disso. E um motivo fútil, um motivo, assim, covarde, porque são covardes, é muito triste. Para me lembrar, eu imagino, para Gezinho. Eu fico muito triste, eu fico muito decepcionada. E assim, toda vez que a gente lembra, a gente sofre. É como se a gente estivesse vivendo tudo aquilo que ele passou e nós passamos juntos. Tá, e como que era a relação do Gezinho com a Adeilton e o Zilmar? Então, o Gezinho mantinha uma relação que para ele nunca teve inimigos. E realmente, ele nunca se houve uma briga dele com qualquer outra pessoa. E até então, aqueles que ele sempre chamou de companheiros, né, de pessoas que estavam com ele na política, Zilmar, né, e infelizmente, companheiros dele, né, que tramaram junto com ele, o Adeildo, o ex-prefeito de muitos, né, foi 2 ou 3 mandatos, parece, em Ouro Verde. Então, assim, não queria realmente sair do poder. Eles querem permanecer no poder o tempo todo. E Gezinho tinha eles, né, como companheiros, né, e pessoas que estavam ali na administração para ajudar. Leia, e agora, nesses dias atuais, como que o Gezinho se encontra? Então, Ângela, nos dias atuais, ele ainda faz tratamento, né, e será contínuo, porque as sequelas, né, e essas sequelas, como eu te disse, ele ainda tem um projétil na cabeça. Eu vou com ele, né, de 3 em 3 meses, ele vai no neurologista, no psiquiatra,
ele faz controle, né, de remédios, e ele acabou, por consequência desses tiros, né, e desse trauma, ele foi também diagnosticado agora, né, há mais ou menos uns 2 anos atrás, com mal de Parkinson, diabetes, né. Ele tem uma fobia também social, ele não gosta de aglomerações. E para ele, que tinha uma vida muito ativa, ele era um homem que ele trabalhava, né, ele ia para a roça e não tomava medicamento nenhum. Até dor de cabeça, quando ele tinha, tomava um chá e já deitava, dormia. Agora ele já, infelizmente, ele tem remédio contínuo, né, tem os horários que tem que ser dado, justamente para ele não dar crises. Ele só fez o depoimento dele, veio justamente para tomar medicação, para não ter, né, as convulsões, para ele ficar bem, e ele precisa estar bem. Então nós esperamos da justiça que ela seja feita. É o que nós pedimos, que nós rezamos, para que isso não aconteça com mais ninguém. E a dor que nós sentimos, porque nós ainda sentimos, né, causou... Gesim foi atingido, mas automaticamente todos nós. Eu também tenho feito os meus tratamentos psicológicos, as minhas filhas todas. Então, assim, infelizmente, quando atinge alguém da família, quem tem família, vocês que têm família, vocês sabem disso. Quando atinge um, atinge a todos. E a gente espera a justiça, porque a justiça de Deus, a gente sabe que ela vem. A gente planta, a gente colhe. Mas eu também acredito na justiça dos homens, porque a gente tem que acreditar. A gente não pode perder a esperança jamais de que coisas boas virão, pessoas boas. E a gente sabe que Teoflotone, como no Brasil, né, há juízes, advogados, promotores, né, do bem, e que fazem a justiça acontecer. Leia, nós gostaríamos de agradecer a você por conceder essa entrevista. Queremos deixar aqui o espaço para você deixar suas considerações finais. E eu quero muito agradecer a Rádio 98, a Vanilson, que sempre nos dá sua atenção, a você e a todos os ouvintes, do mesmo modo que eu pedi na época, né, que rezassem, orassem por ele, e o poder da oração, a resposta foi dada, ele está vivo, ele está conosco. Eu quero agradecer imensamente a toda a população de Ouro Verde, que sempre nos manda mensagem, quer saber da gente, com muito carinho. Nós tivemos aí o mês passado, e a gente foi recebido com muito carinho por todos. E a gente tem um carinho muito grande por toda a população de Ouro Verde, a gente não esquece jamais. Eu e ele nascemos e criamos lá, né? Criei nossas filhas. Agradecer a Deus por tudo, independente do resultado. A gente já é vitorioso porque ele está vivo, ele está aqui conosco, ele já celebrou 2 casamentos, né? Levou as filhas até o altar. Temos um neto, temos uma filha que, se Deus quiser, também se formará e será uma advogada. Então, assim, o futuro está aí. É uma página que vai se virar, né, da nossa vida, que se vira a partir de hoje, que a gente possa, né, pedir a Deus que conduza nossos caminhos, porque a gente tem planos e Deus tem propósito para cada um de nós, e eu sei que de nós Ele tem cuidado dia após dia. Eu agradeço a todos vocês, viu? Declarações, né, da Leia, a esposa do ex-prefeito lá de Ouro Verde de Minas, o Geraldo José Luiz, o Gezinho, que foi vítima aí desses disparos de arma de fogo e que até hoje sofre as sequelas deste atentado. A nossa reportagem acompanhou ontem o julgamento. A repórter Ângela Almeida esteve lá, ouviu inclusive uma parte do depoimento do ex-vereador Zilmar, que atribuiu todo o crime ao ex-prefeito lá de Ouro Verde de Minas, o Adeildo Cirilo, que inclusive faleceu o ano passado por conta da Covid-19, dizendo que havia um desentendimento, né, entre o Adeildo e o ex-prefeito, e de acordo com o Zilmar, supostamente por uma dívida que o Gezinho teria com o ex-prefeito, e que a participação dele, por dever favores ao Adeildo, teria sido emprestar a motocicleta que acabou sendo utilizada nesse crime aí, nessa tentativa de assassinato. Depois de horas e horas de debate, de réplica e de troca de opiniões e também informações entre o Ministério Público e o advogado de defesa, foi conhecida a sentença do Zilmar, o ex-vereador. Uma condenação de 10 anos
que foi reduzida por conta dele ser primário e também por uma colaboração premiada com a Justiça, e que vai responder agora em regime aberto. Isto porque ele já teria cumprido 2 anos de prisão exatamente por esta tentativa de assassinato contra o ex-prefeito, o Gezinho. Vamos acompanhar o momento em que foi proferida a sentença no Tribunal do Júri, aqui no Fórum da Comarca de Teófilo Otoni. Na identificação dos demais coautores ou partícipes, não teve participação de menor importância, ao fim, rejeitou as qualificadoras do motivo todo e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Sendo assim, está o réu condenado por homicídio simples tentado, com a causa de redução de pena do artigo 14 da Lei 9.807 de 1999, que eu tracei na sentença. Eu fiz administrar do que as pessoas disseram que hoje em plenário fosse uma prova necessária para a fixação da pena. O réu confessou espontaneamente a autoria do crime, etc. Por isso, declaro José Carlos de Souza, nome aqui está errado, só corrigir. Declaro Moisés declaro Zilmar Moisés dos Santos submeto aos seguintes dispositivos penais: artigo 120 no caput 14 segundo, 65 terceiro do Código Penal, artigo 14 da Lei 9.807 de 1999, passa a dosimetria da pena. Verifiquei que a culpabilidade compreendida como a censurabilidade da conduta é muito elevada, porque o réu premeditou o crime, não foi algo que ele resolveu fazer de uma pina. Ele teve para pensar melhor desde a cogitação no ano anterior até os atos de mando e auxílio concretizados em maio de 2015. O dolo, no caso, é qualificado pela persistência do propósito criminoso. Não tem antecedentes criminais e mandados desabonadores da conduta do réu, pelo contrário, trata-se de alguém com destacada representatividade comunitária, havendo exercido as funções de conselheiro tutelar e vereador. Nessa personalidade, as provas indicam que o réu pauta seu comportamento social e padrão de normalidade, sendo o primeiro a julgar no fato excepcional. Mas demonstram também que o réu tem certo desvio da personalidade, ao ponto de decidir pela prática de um crime grave e fixar-se em seu objetivo até realizá-lo, muito embora tenha manifestado arrependimento. Algum tempo depois. Os motivos alegados pelo crime foram rechaçados pelo Conselho de Sentença, suas circunstâncias não excederam aquelas índices autivas. As consequências do crime foram graves, porque além do grave dano psicológico para o ofendido, das sequelas que incapacitaram, retirou de seu mandato, populando o prefeito querido pela população, muito elogiado pelo próprio réu, e gerou grave insegurança em uma pequena cidade que até então... Está aí, portanto, a sentença, né? A decisão da condenação do réu, o Zilmar, que foi acusado de participação neste crime, teria confessado a sua participação nessa tentativa de assassinato contra o ex-prefeito Geraldo José Luiz, o Gezinho, e que escapou por milagre, né, dessa tentativa de assassinato de arma de fogo. Acompanhei esse caso aí quando aconteceu no ano de 2015. E isso causou uma repercussão em todo o estado de Minas Gerais. O Gezinho era um prefeito muito querido, né, pela população lá de Ouro Verde de Minas, inclusive, né, pelos próprios envolvidos nessa situação aí. Houve a confissão deles próprios do quanto era querido lá o ex-prefeito Gezinho, que acabou sendo vítima dessa tentativa de assassinato, ficando inclusive com uma bala alojada na cabeça. Essa foi, portanto, a decisão de ontem lá do Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Teófilo Otoni,